Thiago Ferreira e hoje estou voltando com mais um vídeo explicando um pouquinho sobre fisioterapia. No primeiro vídeo eu falei um pouquinho sobre cinesiologia e hoje eu vou explicar um pouco, uma matéria um pouco mais à frente, que são os testes especiais que nós chamamos aqui de MTA, que são os métodos e técnicas de avaliação. Esses testes são todos baseados no livro do Magui, né? Então, antes de começar a mostrar esses testes propriamente ditos, é importante frisar que uma das coisas que comentaram do meu vídeo anterior, que esses vídeos que eu estou fazendo é para ajudar o pessoal da graduação. Então, mesmo que amanhã ou depois você faça alguma especialização e que mostre que esses testes já não são mais utilizados ou que não são tão eficazes, para passar para a graduação é importante que a gente saiba todos esses testes, que é a base de tudo. Então, o objetivo é mostrar de uma forma bem fácil, bem resumida. Também tem um problema que é importante observar, é que se vocês procurarem por esses testes lá no YouTube, é comum vocês verem diferenças de um teste para o outro, de uma pessoa que faz esse teste para o outro. Então talvez eu possa mostrar esse teste de alguma forma e o seu professor mostrar de uma forma diferente. Então opte sempre, na dúvida, opte pelo ensinamento que o seu professor der. A minha ideia aqui é dar uma base, auxiliar vocês no estudo, mas se tiver divergência de opinião entre a minha e o seu professor, opte sempre pela opinião do seu professor, certo? Eu vou começar então, uma das coisas que confundia bastante a cabeça do pessoal na hora tanto da prova prática de MTA como da prova escrita, era os testes de miótomos. Então, tem vários videozinhos aí no YouTube mostrando algumas dancinhas dos miótomos, que na hora a gente acaba não lembrando muitas vezes da música. Então vou mostrar uma dica bem rápida para a gente gravar bem os miótomos. Vou mostrar uma vez, depois eu vou explicar cada um deles, para que vocês possam lá na hora da prova gravar bem direitinho e lembrar que raiz certinha faz de cada miótomo. Então é mais ou menos assim, ó. C1 e C2, C3, C4, C5, C6, C7 e C8, tá? Mais uma vez, para vocês gravarem direitinho: C1 e C2, C3, C4, C5, C6, C7 e C8. Para vocês entenderem mais ou menos o que é essa bagunça toda, então é bem fácil. C1 e C2 é flexão de cervical, C3 flexão lateral, C4 elevação de ombro, C5 abdução de ombro, C6 flexão de cotovelo e extensão do punho, C7 extensão do cotovelo e flexão do punho, e o C8 é a extensão do polegar e desvio lunar, certo? Gravando isso direitinho, na hora da prova vai ficar tudo bem mais fácil para vocês pegarem, certo? Então agora em seguida vou mostrar para vocês alguns testes de cervical. Valeu! Muito bem, pessoal, o primeiro teste que a gente vai observar então, ali baseado no Magui, os testes de cervical, são os testes de compressão foraminal. Por que é importante saber isso? O paciente vai chegar lá no consultório de vocês, relatando, por exemplo, uma dor na região cervical e uma dor que se irradia para o ombro, uma dor que se irradia para o braço, formigamento na ponta dos dedos, enfim. São vários sintomas que ele pode relatar, principalmente em membros superiores. O que é importante a gente perceber nisso? O mais importante dentro dessa cadeira de MTA, mais do que decorar o nome do teste, saber o nome do cara que escreveu lá e como é que o teste é feito, é conseguir criar um raciocínio do porquê a gente deve fazer esse teste. Porque senão a gente vai decorar o nome, vai conseguir fazer na hora da prova e depois não vai saber como utilizar esse teste na vida real, quando a gente estiver lá trabalhando mesmo como fisioterapeutas. Então, vou apresentar para vocês 3 testes agora. Um teste vai ser importante se o paciente vai relatar a dor, ele vai te dizer assim, por exemplo, que ele estava sentindo dor na cervical, uma dor irradiada para o braço, mas no momento do teste, no momento da anamnese dele, ele não está sentindo dor. Então a gente vai fazer um teste que é um teste que a gente chama de teste provocativo. Já que naquele momento ele não está sentindo dor,
Então vamos ver se realmente o caso dele é um caso de compressão foraminal, compressão lá de raiz nervosa. O primeiro teste, o mais famoso deles, é o teste de Sperling. O teste de Sperling, ali no McGee, ele é apresentado de duas formas. O McGee, ou Sperling oficialmente, ele apresentou esse teste da seguinte maneira. O paciente vai fazer então uma flexão lateral e a partir daqui nós fazemos uma compressão. Sempre a gente inicia para o lado não afetado, por exemplo, se o paciente relatar uma dor neste lado, começa pelo lado oposto primeiro e depois faz para o lado que ele está sentindo dor. Depois teve um cara aqui, então anotei para não esquecer, que é o Bradley e mais outros que fizeram um projeto junto com eles. Eles complementaram esse teste de Sperling, colocando ele em 3 estágios. O primeiro estágio seria com a cervical em posição neutra. Então a gente faz a pressão em posição neutra. Lembrando que se nesse estágio ela já referir dor irradiada para o braço, não precisa passar para os estágios seguintes, tá? Só aqui já está bom. Depois, no segundo estágio, com a cervical em extensão, mesma coisa. E o terceiro estágio, que é para deixar ainda mais forte essa compressão, seria em extensão e uma leve rotação. Primeiro para o lado não afetado e depois para o lado afetado, certo? Ainda seguindo essa mesma linha de raciocínio, também existe o teste de Jackson. O teste de Jackson tem um raciocínio bem parecido, que o paciente vai fazer uma rotação lateral e a partir daqui a gente faz a compressão. Então esses dois testes, testes de Sperling e teste de Jackson, são testes provocativos, né? Ele não estava com sintoma no momento do teste, então a gente vai fazer para ver se ele vai sentir dor ou não. O paciente não vai gostar muito de chegar lá sem dor e sair com dor, mas faz parte da avaliação. Imagine então agora se fosse o contrário. Se o paciente chega lá no seu consultório com muita dor, relatando muita dor. Então não vai ser possível fazer o teste de Sperling nem o teste de Jackson, porque senão ele já está com muita dor e vai aumentar ainda mais a dor. Então o objetivo desse teste, que é o teste de distração, é justamente o contrário. Se depois do teste aliviar o sintoma, o teste então ele é positivo. Então como é que esse teste de distração, ele é feito? Vocês vão levar, eu prefiro levar a nossa mão, a mão mais forte no caso, no meu caso como eu sou destro é a mão direita, na parte de trás, e a outra mão vai na parte da frente. E a partir daqui a gente faz uma distração, a gente empurra para o alto. O importante é permanecer alguns instantes, né, que é para fazer bem o efeito. Traciona um pouco e depois alivia, solta bem devagar. Se o paciente relatar alívio no sintoma, então esse teste de distração é um teste positivo. Outro teste que é bastante utilizado é o teste de depressão no ombro, que é um teste que vai demonstrar uma lesão no plexo braquial. O importante é que esse tipo de lesão nunca vai ser lesionado uma única raiz. Geralmente as lesões do plexo braquial comporta as raízes de C5, C6, C7, C8 e T1. Então geralmente mais de uma raiz ela pode ter sido prejudicada, pode estar lesionada. Então esse teste ele vai verificar justamente isso. Então nós vamos pedir para o paciente fazer uma flexão lateral, enquanto eu pressiono lateralmente a cervical do paciente, eu faço uma depressão no ombro. Esse teste vai ser positivo se o paciente relatar dor durante essa manobra. Então aqui, neste caso, também vai entrar, como eu expliquei ali no teste de Sperling, se o paciente não está com dor no momento, a gente executa esse teste para ver se ele vai sentir dor. Agora, se o paciente já chegar lá com dor, com muita dor, nós não vamos executar esse teste, mas existe um outro teste, que é o teste de alívio do ombro, abdução e alívio do ombro, que é para ver se vai aliviar o sintoma ou não. Então, passivamente, nós vamos levar o braço do paciente na altura da cabeça
e apoia ali. Se ao executar este movimento ele sentir alívio do sintoma, então esse teste de alívio do ombro, como o nome do teste diz, ele é um teste positivo. Então, pessoal, outro teste que é bastante utilizado e ele é um pouco mais difícil do pessoal gravar, porque ele é um teste dividido em 4 partes, é um teste que a gente chama de teste de Elvin. Eu prefiro fazer ele deste lado, que eu vou mostrar para vocês, mas no livro mostra fazendo ele pela parte interna. Mas vou mostrar assim, até porque fica mais fácil de filmar também. Uma dica importante fica mais fácil de executar se o paciente estiver com o ombro mais próximo à beira da máquina, fica um pouco mais fácil de executar esse teste. Então, a primeira parte, o primeiro movimento desse teste, nós vamos sempre pedir para o paciente rodar a cabeça lateralmente, fazer uma flexão lateral, e vou fazer uma depressão do ombro. É importante que a gente consiga manter essa depressão no ombro, porque caso o ombro se movimente durante a execução do teste, provavelmente o teste vai dar negativo. Então é importante que o ombro se mantenha deprimido. Então, primeiro movimento desse teste, a gente vai fazer uma abdução do ombro a 90 graus, uma rotação externa, o antebraço vai estar supinado e a partir daqui a gente faz uma extensão do punho e uma extensão dos dedos. Essa é a primeira avaliação do teste. A segunda avaliação do teste, ele é o mesmo movimento, porém agora não vai ser 90 graus. Vai ser uma média aqui de 10 a 15 graus, rotação externa, antebraço supinado e faz a extensão do punho e dos dedos. A terceira avaliação do teste, essa modifica um pouco das primeiras. O que a gente vai fazer? Mantém lá o ombro deprimido, faz aqui uma leve abdução, com uma rotação agora interna, o antebraço agora está pronado, faz uma flexão do punho com um desvio unar. A quarta e última variação desse teste, então a gente mantém lá o ombro deprimido, vai fazer uma abdução em 90 graus, uma rotação externa, uma flexão do cotovelo, o antebraço vai ficar então supinado, a mão vai em direção à orelha, fazendo aqui uma extensão do punho com um desvio radial. Certo? Então, essas são as 4 variações do teste de Elvin, um teste que tem o objetivo de estressar realmente várias estruturas neurológicas dos membros superiores. É importante vocês darem uma olhadinha lá em cada uma das variações do teste, qual os nervos que são estressados em cada um desses testes.